Olá, seja muito bem-vindo ao stand da Certifica Minas no CertiFórum. Meu nome é Flávio e eu sou gerente de marketing da Certifica Minas. A gente vai abordar aqui alguns temas muito importantes do ponto de vista das ARs relacionadas a marketing. Bom, uma definição muito importante que a gente tem que fazer logo de cara é o que é marketing. Eu costumo usar uma comparação para explicar para os nossos parceiros qual o nosso entendimento de marketing. Eu costumo dizer que marketing não é exatamente o que você faz na rede social, mas é principalmente como a sua atendente atende o telefone. O que eu quero dizer com isso? Que tudo é marketing. Não adianta você pensar só no seu Instagram, só no seu Facebook e descuidar de coisas que são elementares, como o atendimento, por exemplo. Existe um conceito muito bacana que eu gosto de trazer, que é a diferença entre identidade e imagem. Identidade é aquilo que você é de fato. Imagem é aquilo que você transmite, aquilo que as pessoas entendem que você é. O que eu quero dizer com isso? Se você, por exemplo, faz uma campanha falando que o seu atendimento é o melhor do mundo, ele tem que ser de fato o melhor do mundo, porque a sua imagem não vai estar de acordo com a sua identidade. Isso cria uma dissonância e isso faz você perder clientes. Gostaria também de entrar em alguns tópicos bem práticos para você que quer melhorar o marketing da sua AR, tá? O primeiro dele é um erro que muitas empresas do nosso ramo cometem. Elas se preocupam muito em oferecer só preço e descuidam do atendimento. Isso é muito grave. Por quê? Porque o cliente não volta. Você não tem retenção, você não tem receita recorrente e em algum momento a sua empresa quebra por causa desse tipo de coisa. Primeira dica, então, dentro desse tópico nosso, treina bem o seu time. Como eu disse, o bom dia que a sua atendente diz ou que qualquer pessoa dentro da sua empresa fala, diz muito sobre a sua empresa. Então, não é só ter site bonitinho, não é só ter Instagram bonitinho. Cuida de como o seu time atende o seu cliente. Tem uma diferença muito interessante também sobre o que é ser eficiente e o que é ser eficaz. O profissional eficiente, ele cumpre todo o processo. A empresa eficiente, ela cumpre todo o processo. Isso é ser eficiente, é cumprir o processo. Ser eficaz é resolver o problema de fato. O que eu quero dizer? Não adianta você emitir o certificado para o cliente, você conseguir com que ele instale, mas se ele não consegue usar o produto, você não resolveu o problema dele. Você foi eficiente, você fez todo o processo, você emitiu o certificado no fim das contas e ele instalou. Porém, o ser eficaz nesse caso é ele conseguir usar com sucesso o produto que ele comprou. Isso vale também na relação com os parceiros. Não adianta ser só eficiente. O seu suporte, a sua central de verificação, ela tem que ser eficaz. Ela precisa resolver o problema. Bom, um outro conceito muito importante dentro desse escopo de atendimento. Atualmente, toda compra é uma experiência. As pessoas buscam uma experiência a cada compra. Mesmo um certificado, que é uma compra por necessidade, geralmente o cara vai lá por quê? Porque o contador disse que é para ele ir. E isso vai lá mais de 70% dos casos pelas nossas pesquisas aqui. Bom, se ele já está fazendo essa compra por necessidade, porque é obrigatório, fica mais importante ainda que você ofereça uma experiência muito agradável e muito eficaz para esse cliente. É isso que vai garantir o sucesso e a volta dessa pessoa para a sua empresa. Um outro tópico que eu gosto muito de abordar, hoje em dia a gente tem muita ferramenta de automação. Isso ainda falando de atendimento, hein? Automatizar é legal, isso vai te poupar muito trabalho, isso vai agilizar em muitos casos a vida do cliente. Mas é muito importante a gente ter noção de que pessoas querem falar com pessoas.
pessoas não querem falar com máquinas. Eu gosto muito de uma expressão que diz que negócios são feitos de pessoas para pessoas e empresas são feitas de pessoas. Portanto, quem não entende de pessoas não entende nem de negócios e nem de empresas. Então, por isso é muito importante a gente ter sempre esse foco. Beleza, vamos automatizar uma parte do nosso atendimento? Beleza, vamos automatizar, mas muito cuidado para não perder a humanização do atendimento. Essa humanização é um grande diferencial hoje num mercado como o nosso, em que o produto não se diferencia tanto. Quando eu falo principalmente de cliente final nesse caso, o certificado digital é basicamente a mesma coisa para todo mundo. Então, volto naquele tópico lá atrás. Compre uma experiência, ofereça a experiência mais agradável possível, mais eficaz possível e mais humanizada. Isso vai fazer a sua empresa já estar um nível acima da concorrência, com certeza. Queria falar de um outro tópico agora que muito importante. A questão de cuidar do relacionamento com os contadores. Para as ARs, isso é uma questão de vida ou morte. O nosso mercado, ele tem uma relação muito forte com os escritórios de contabilidade. Não adianta ignorar isso. Eu já conversei com pessoas do ramo que às vezes insistiam em ignorar essa realidade. Não dá para ignorar. A gente tem pesquisas, como eu disse agora há pouco, que mostra que mais de 70% dos certificados digitais vem de indicação de contadores. Então, é impossível ignorar esse profissional, o contador. Então, tudo que você puder fazer para ter o melhor relacionamento possível com esse player do mercado, você deve fazer. E olha, é bem interessante pensar que às vezes tem AR que acha que contador ele quer só uma bonificação pelo certificado que ele indica. Ora, é justa a bonificação, não tem nada de errado com bonificação, mas nunca se deve esquecer que o contador também quer um atendimento de qualidade para o cliente dele. Por quê? Porque quando ele indica, ele está avalizando o atendimento daquela AR. E se a AR não presta um atendimento de qualidade, cara, isso é ruim também para o contador e muitos contadores vão embora, às vezes até para receber menos bonificação ou não receber bonificação para garantir um atendimento de qualidade para o cliente. Um outro ponto bem interessante, se possível, se tiver dentro do seu orçamento, invista em eventos. Agora acabando a pandemia, ou eventos online, seja presencial, seja online, cara, é uma oportunidade muito bacana de estreitar relações. Chama um palestrante que fale de algo de interesse dos contadores. É um investimento que vale a pena. Você vai estreitar a relação com os contadores da sua cidade, da região que você atua. Bacana também investir em brindes, por que não? O ser humano gosta de ter essa relação próxima. Então, veja esse tipo de despesa não como uma despesa, mas como um investimento mesmo. E para finalizar esse tópico em relação a contadores, muitas das vezes as empresas dizem: eu tenho foco no cliente, eu acredito no meu cliente, eu gosto do meu cliente, eu atendo bem o meu cliente, mas não escuta o cliente. Muitos profissionais e muitos donos de empresas acreditam que entendem o cliente sem ouvir o cliente. Isso é achismo. E isso leva empresas ao fracasso. Então, qual que é a ferramenta mais adequada? Faça pesquisas periódicas de satisfação. Faça pesquisas bem feitas, pesquisas honestas e, com base nessas pesquisas, traça um plano de ação. Não adianta também só fazer uma pesquisa, descobrir que há um problema na relação com os contadores ou com algum outro parceiro seu, de alguma forma, e não transformar isso em ação. Informação sem ação não serve para nada, tá? Bom, eu vou entrar no terceiro tópico que eu
separei para a gente conversar a respeito de marketing voltado para as ARs. É muito, mas muito comum, não só no mercado de certificação, mas também em outros mercados, as empresas investirem em ações que não trazem resultado. É muito comum. Eu vou começar dando um exemplo do que a gente chama, principalmente no marketing digital, de métricas de vaidade. O que são métricas de vaidade? São aquelas métricas que só servem para inflar o ego do dono da empresa ou de alguém que está fazendo algo dentro da empresa. Isso é uma armadilha muito perigosa. Um exemplo muito prático: número de seguidores em rede social. É importante? É. Mas se você foca só nisso, você coloca a sua empresa em risco. O seu marketing provavelmente não vai dar o resultado que você espera. É muito mais vantajoso você ter um Instagram, por exemplo, com 1000 seguidores, que são de pessoas que são clientes ou potenciais clientes seus, do que você ter um Instagram com 100.000 seguidores e que 10, 20, 30 só é que são possíveis clientes seus. Então, muito cuidado com as métricas de vaidade. Foque em métricas que trazem resultado. Queria entrar num outro ponto ainda dentro aí dessa questão de ações que trazem resultado, chamar a atenção de vocês para quando for fazer investimento em mídia. Cara, é muito comum as pessoas fazerem investimento em mídia errado. Eu vou dar um exemplo que é real de um parceiro nosso que queria investir em outdoor. Cara, outdoor é uma mídia legal de fazer, porém dentro de um determinado planejamento e dentro de um determinado contexto muito claro. No caso desse nosso parceiro específico, o objetivo dele era aumentar a quantidade de parceiros e indicadores. E como a cidade dele era grande, ele acreditava que investindo em 2 outdoors na principal via ou numa das principais vias da cidade, que ele ia conseguir aumentar o número de indicadores. No mínimo, isso ia contribuir um pouco. E quando a gente pegava e analisava o investimento que ele ia fazer, a recomendação era muito mais simples de se executar. A gente recomendou para ele: meu amigo, pega esse dinheiro que você vai investir em outdoor, transforma isso em brindes, em material publicitário, em material comercial e vai visitar contabilidades. Você vai ter um retorno muito maior do que você fazer um investimento em outdoor. Não é que não se deve fazer investimento outdoor. Outdoor é uma mídia relevante e que tem seu papel. Porém, é muito importante saber que quando você vai fazer um investimento, você tem que ter um objetivo muito claro. Indo para o marketing digital, quando a gente fala de impulsionamento, isso fica ainda mais relevante. Não adianta fazer impulsionamento por fazer. Eu já vi muita empresa fazer isso. Vira e mexe, a gente se depara com anúncios de empresas pequenas, por exemplo, lojas, que não vendem online, hein? Que é lojas fazendo impulsionamento. Mas ela não segmentou nem a cidade. Aí a gente se depara com um anúncio em São Paulo de uma loja que é do Nordeste que não vende online. Que sentido que faz isso? Isso é falta de um objetivo muito claro do que se quer com esse impulsionamento e é falta também de um acompanhamento profissional. A gente tem que ter a consciência de que não dá para a gente fazer tudo sozinho. Então, quando a gente vai fazer um investimento em mídia, é sempre bom buscar uma orientação. Seja uma mídia offline ou uma mídia online, cara, busca orientação que você vai otimizar o seu investimento. E faça isso com um objetivo claro. O que eu quero com esse investimento? Eu quero aumentar o reconhecimento da minha marca. Beleza, aí a estratégia é uma. Eu quero aumentar o meu número de parceiros e indicadores. Beleza, a estratégia é outra. As mídias em que você vai investir são diferentes, os conteúdos que você vai produzir são diferentes. Falando em conteúdo, eu vou entrar em outro ponto, ainda dentro dessa questão de ações que geram resultado. Mais para o final, eu vou falar especificamente de conteúdo, mas eu já quero ressaltar aqui nesse tópico.
Conteúdo hoje em dia é fundamental. Então, quando você vai produzir um conteúdo, seja em rede social, seja para site, seja um conteúdo impresso, é importante você focar na dor do seu cliente e do seu parceiro. Este conteúdo, ele tem que ser relevante, ele tem que ser útil, ele tem que ser interessante para o seu parceiro, para o seu cliente. Senão você está fazendo um investimento errado e isso não vai trazer resultado. Mais adiante eu vou voltar para falar de conteúdo porque esse tópico é bem importante, tá? Bom, vamos entrar na minha quarta dica aqui e essa é uma dica de ouro, hein? Anota isso, principalmente quem trabalha já está aí no mercado de certificação. Não descuida da retenção de clientes. Não descuida da retenção de clientes. E eu estou falando tanto de cliente, principalmente cliente final aqui, mas isso vale também para parceiros, tá? Mas vamos pensar primeiro em cliente final. Um indicador muito relevante das ARs, que muitas das vezes elas não prestam atenção, é o percentual de renovação. O que eu quero dizer? O cara fez um certificado, sei lá, vamos supor, 100 pessoas fizeram certificados no ano passado e essas 100 têm potencial para renovar neste ano. É muito importante acompanhar o percentual de sucesso nessas renovações e só ir aumentando esse índice até o limite do possível. Por que isso? Há estudos que mostram, e já é bem conhecido isso, de que trazer um cliente novo custa de 5 a 7 vezes mais caro do que manter um atual. Esse cliente que já fez o certificado com você, ou esse parceiro aí que já está com você, é muito mais barato você aumentar a lucratividade trabalhando com ele do que você buscar um cliente novo, um parceiro novo. Vai custar de 5 a 7 vezes mais caro. Quem fala isso não sou eu, é o papa do marketing no mundo, que é o Philip Kotler, e tá aí uma dica de leitura para quem quiser aprofundar, procura qualquer coisa do Philip Kotler. Bom, como que a gente faz para aumentar essa retenção então? Primeiro passo, criar uma estratégia para essa retenção. E não se cria estratégia sem dados. Cara, estuda a sua base, pega a sua base, vê o que está sendo feito de renovação, por exemplo, que é um índice de retenção no nosso caso, no nosso mercado de certificação. A partir desses dados, você vai ter uma visão mais clara das coisas. Por exemplo, você descobriu que 50% só dos seus... 50% é um número até alto, sei lá. Você descobriu que só 20% das renovações possíveis estão sendo feitas. Liga o alerta vermelho, convoca uma reunião com todo mundo. Gente, o que está acontecendo? Tem algo errado. Uma dica para criar dentro dessa estratégia é você ter uma rotina para avisar de renovação. Parece óbvio para muita gente, mas não é. Muitas ARs, principalmente quem está começando, descuida desse detalhe. Cara, o ideal é você enviar pelo menos uns 3 e-mails, aí 45 dias, 30 dias, 15 dias antes, já avisando desse vencimento. É importante ter um contato pelo WhatsApp em algum momento. E também, no dia, ou no dia anterior, ou na semana do vencimento, liga para o cliente, tá? Bom, esse é só um exemplo de como você pode criar uma rotina para isso. Mas lembrando, estuda os seus dados. Estuda. Você pode descobrir, por exemplo, que a renovação quando vem de parceiros e indicadores é muito boa, mas que a renovação quando se trata de venda direta lá na sua loja ou nas suas lojas está ruim. Você só vai saber disso com dados e só vai conseguir tomar uma atitude para melhorar números a partir de dados. E falando em dados, a minha outra dica a respeito dessa questão de retenção, meça a taxa de renovação mês a mês. Todo mês isso tem que estar em cima da mesa. É tão importante quanto a quantidade total de certificados, tá? Bom, eu disse há pouco que a gente
ia falar um pouco mais de conteúdo, né? Eu vou abordar agora de forma um pouquinho mais detalhada o que eu quero dizer do que é um bom conteúdo. Eu gosto de colocar, e isso não só eu, mas muita gente que entende mais do assunto do que eu costuma dizer. Quando você vai produzir conteúdo, seja para sua rede social, seja para o seu site, seja para um material impresso, é muito importante você fazer 3 perguntas para você mesmo. Primeira, o que a marca quer dizer? O que você quer dizer? O que a sua empresa tem a dizer? Esse é um ponto importante e tem muita gente que para nele e fica só nele. Eu vejo muita gente postando algo do tipo: faça seu certificado aqui. Isso é um conteúdo que interessa para o seu cliente? Isso é relevante para o seu cliente? Provavelmente não. O que ocorre? Você tem que ir para a segunda pergunta, que é o que o seu cliente quer ouvir. Aí você já começa a falar a língua dele. É muito importante então você pensar o que a marca tem a dizer e prestar atenção no que o cliente quer ouvir. Às vezes o cliente não quer ouvir que você faz certificado, talvez ele já sabe disso, isso é meio óbvio, mas pensa, talvez o cliente quer saber como usar o certificado para assinar um documento em Word, como usar o certificado para assinar um documento em PDF, como usar o certificado para ele mesmo acessar lá o ECAC da Receita Federal, enfim. E tem um terceiro ponto que é muito importante. Qual o contexto? Então você tem que olhar o que você quer dizer, o que seu cliente quer ouvir e qual o contexto. Vou dar um exemplo muito prático. Eu já vi muita gente postando, por exemplo, de uso do certificado para declaração de imposto de renda em outubro. Cara, a declaração não é feita em outubro, então o contexto está errado. O conteúdo é bom, o cliente que precisa saber disso e quer saber disso, a empresa precisa falar disso, mas o momento está totalmente errado. Esse é só um exemplo muito simples para destacar a importância do contexto. Então, frisando, o que a empresa tem a dizer, o que o cliente quer ouvir e qual que é o contexto que essa informação vai circular. Agora, anota essas 3 palavras que eu vou falar, porque é o segredo de qualquer conteúdo bem feito. É a receita de ouro para você fazer um conteúdo adequado. O seu conteúdo ele tem que ser relevante, em primeiro lugar. Segundo lugar, ele tem que ser útil. É o que eu estava falando, por exemplo, da utilidade do certificado. O cara tem um certificado na mão, explica para ele o que ele faz com esse certificado. E o seu conteúdo precisa ser interessante. Não adianta usar uma linguagem chata, não adianta. O seu cliente, aí o interessante é relativo também, porque depende do perfil do seu cliente. Então, sempre lembra, para fazer um conteúdo bem feito, você vai precisar fazer um conteúdo relevante, útil ou interessante. De preferência as 3 coisas juntas, que seria o cenário ideal. Outra dica muito bacana e muito importante em relação à produção de conteúdo é você ter muito claro qual é o seu público-alvo. Muitas empresas erram nisso, porque não para estudar o público. É importante você estudar o público, porque às vezes você não fala da mesma forma. O que é relevante para o contador, por exemplo, não é tão relevante para o cliente final e vice-versa. Então, a sua comunicação tem que ser direcionada. Lista quem é o seu público-alvo, lista quem são os seus públicos-alvos, que provavelmente é mais de um. No caso de AR, você vai ter aí pelo menos 2, que é o cliente final e o parceiro indicador. Então, estuda esse público. O que é interessante para esse público? E volto na mesma questão da relação com o contador lá em cima, que vale para os clientes também. Faça pesquisas, converse com o seu cliente para você entender o que ele quer realmente. Bom, eu já estou caminhando para o final e antes de ir para o final eu queria falar rapidamente sobre o que a gente oferece de marketing aqui na Certifica Minas.
E olha, não é porque eu trabalho aqui e porque eu sou do setor de marketing que eu vou dizer isso. Mas hoje um dos grandes diferenciais nossos na relação com as ARs é o serviço de marketing que a gente oferece. É muito completo. A gente oferece praticamente tudo que uma AR precisa para começar o trabalho dela de forma geral. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente escala um gestor de marketing específico para aquela AR. Vai ser o contato da AR dentro do nosso setor de marketing. Esse gestor é que recebe as demandas e dá encaminhamento. E olha, não é só enviar um kitzinho de marketing no começo da nossa relação, não. A gente vai além disso. A gente oferece uma ampla cartela de serviço para os nossos clientes. E para as ARs, isso vai desde criação do logo, da identidade visual, em alguns casos a gente cria até mesmo o nome, até chegando a conteúdo para a rede social. Ou seja, é um conteúdo muito rico. Isso realmente faz a diferença para aquela AR que está começando. A gente costuma falar que a gente oferece um serviço básico de marketing, mas se eu te mandar a cartela de serviço que a gente oferece, você vai ver que é um básico muito completo e que é o suficiente para te ajudar a começar ou para quem já está ali num nível intermediário. Chega um momento, e isso é uma dica que a gente gosta de dar também, chega um momento que você precisa ter alguém de marketing dentro da sua AR. Se você estiver com a gente, você vai crescer muito e vai chegar um momento que você vai precisar de alguém lá dentro. Bom, alguém especializado em marketing, né? Bom, para hoje o que eu tinha para contribuir com vocês é isso. A gente fica à disposição aí para trocar ideias. Quem quiser conversar com a Certifica Minas, é só ir nas nossas redes sociais, a gente está à disposição. E qualquer coisa é só solicitar um contato nosso. Muito obrigado aí pela audiência e até breve.